Oi, povo, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades gerais, então, de condutores e isolantes. Na aula passada a gente falou sobre a lei de Gauss, que é uma das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, que relaciona campo elétrico e carga interna, né? Então, no fundo, ela relaciona fonte e consequência, causa e consequência, carga e campo elétrico. Então, carga interna numa superfície gaussiana fechada e o campo e o fluxo, né, na verdade, que esse campo vai gerar na superfície fechada. Agora a gente vai falar então sobre as propriedades gerais de condutores e isolantes, então materiais condutores, materiais isolantes, e tudo isso é para fundamentar bem. Então, tanto a equação geral da lei de Gauss quanto essa aula de hoje vão dar subsídios, tá? Para a gente desenvolver vários exemplos de aplicações das leis de Gauss. Da lei de Gauss, a gente falou de alguns exemplos para calcular fluxo com lei de Gauss, e ainda eu estou devendo exemplos para calcular campo, então calcular campo elétrico no espaço a partir da lei de Gauss. A gente vai fazer isso em seguida, nas próximas aulas. Então, para isso a gente tem que entender se a gente está tratando com um sistema formado por um objeto condutor ou por um objeto isolante, para daí unir esse conhecimento à operacionalização disso com a lei de Gauss. Bom, gente, então os materiais condutores, como a gente já viu lá na primeira aula de eletricidade, eles têm elétrons livres, elétrons na chamada banda de condução, enquanto os isolantes não, eles têm elétrons na banda de valência, então eles não têm uma mobilidade de carga como os condutores têm. Na prática matemática, eu digo, para a gente lidar com esses objetos, né? Então, os condutores aí, cobre, alumínio, aço, enfim, a gente tem diversos... os metais, de uma maneira geral, são bons condutores e os outros, né, são bons isolantes. Então, o plástico, a borracha, o vidro, madeira, o próprio ar, o ar seco, é um isolante também, então esses caras são isolantes e os metais em geral são bons condutores. Muitos elétrons na banda de valência, mobilidade praticamente infinita, então a gente pode até determinar assim, né? Os condutores basicamente eles têm uma mobilidade ilimitada de carga. Em outras palavras, lembra que a carga elétrica, os elétrons lá dentro da estrutura, eles vão se movimentar cada vez que tiver um campo elétrico dentro desse material. Por quê? Cargas elétricas, né? Na presença de campo elétrico surge força elétrica e que acaba gerando movimento de carga, acaba gerando corrente elétrica, por exemplo. Então, pessoal, os condutores eles têm muitos elétrons na banda de condução e aí cada vez que eles têm um campo elétrico interno, isso vai gerar movimento de carga na estrutura dele, tá bom? Então, condutores com campo elétrico interno têm mobilidade de carga, os elétrons vão se mover. Os isolantes não. Os isolantes, se eu aplicar um campo elétrico no interior desse material, não necessariamente eu vou ter mobilidade de carga, ou seja, eles têm uma imobilidade limitada, tá? Aqui é limitada, não é imitada. Então eles têm uma imobilidade limitada. O que significa isso? Eu aplico um campo elétrico e eu não gero movimento de carga, porque eles são isolantes. Eles têm poucos elétrons na banda de condução. Então não tem mobilidade ilimitada, como a gente dizia lá nos condutores. Agora, se eu começo a aumentar o campo elétrico que ele está submetido, aí eu estou cada vez aplicando uma força maior nas cargas, porque quanto maior o campo, maior a força que aparece nelas. Até o ponto em que eu atinjo um limite de campo elétrico chamado rigidez dielétrica, a gente vai ver depois. Tá? E aí, se eu aplicar um campo a partir desse limite, aí eu consigo mobilidade de carga, ou seja, aí eu consigo gerar uma corrente elétrica no isolante. Tá? Eu consigo dar uma descarga elétrica no isolante. Então, o isolante ele consegue segurar um certo campo interno, tá, gente? Mas ele não consegue segurar para sempre. Por isso que eu digo que é uma imobilidade limitada, ou seja, ele vai segurar até certo ponto de campo elétrico. Se eu extrapolar um campo elétrico acima dessa rigidez dielétrica, aí eu consigo uma descarga através de um isolante, tá bom? Então vamos para as propriedades. Primeiro, pessoal, os condutores carregados, os condutores eletricamente carregados, eles vão estar no que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Depois de um tempo, então, eu carrego esse condutor por contato, por atrito, por indução e aterramento, etc. Todas as metodologias que a gente já viu. Então, se eu carrego esse condutor,
e eu espero um tempo suficientemente longo, essas cargas vão sempre se distribuir, tá? Depois que atinge esse ponto chamado de equilíbrio eletrostático, quando elas cessam o movimento, então elas se distribuem e param. Tá? Quando elas param no equilíbrio eletrostático, elas vão estar sempre distribuídas na superfície, tá, pessoal? Isso é muito importante, elas vão sempre para a superfície pela própria repulsão. Né? Então elas são todas cargas de mesmo sinal, a hora que elas vão se repelindo, elas vão para o máximo de distância possível umas das outras e acabam se distribuindo na superfície, nunca dentro do condutor. Tá? Então eu carrego em qualquer lugar e essas cargas se distribuem pela superfície, na condição de equilíbrio eletrostático. Outra coisa interessante é que as regiões pontudas, tá, elas acabam acumulando uma carga elétrica maior do que as regiões mais amenizadas, mais suaves. Então as regiões pontudas acumulam carga maior. Como que a gente sabe disso? Né? Essa é uma boa pergunta. Uma maneira de a gente saber isso é medir o campo elétrico que essas cargas geram bem próximo da superfície. Então a gente vê que o campo elétrico de um objeto condutor carregado próximo à região pontuda é um campo elétrico mais intenso do que próximo a uma região mais suave. Tá? Então é por isso que eu sei que tem uma densidade de carga diferente se o objeto for irregular. Tá? Se o objeto for esférico, não, aí distribui uniformemente por toda a superfície. Se o objeto for irregular, nas regiões pontudas a gente vai ter uma densidade de carga levemente maior. E isso implica no que a gente chama de poder das pontas. E os para-raios eles funcionam justamente baseados nisso, né? Uma descarga elétrica tem muito mais facilidade de acontecer por uma região pontuda do que por uma região aplanada, né? Uma região mais suave. Justamente por causa desse acúmulo de carga que gera um campo mais intenso nas regiões pontudas. Então, o para-raio ele facilita a descarga, né? Então, eu quero que uma descarga aconteça pelo para-raio e não por uma pessoa lá embaixo, ou por um prédio, ou por uma árvore. Então, cuida, né? O para-raio ele não dificulta a descarga, o para-raio facilita a descarga para que ela não aconteça nos outros objetos que eu não quero, tá? Aí a situação interna, o que acontece? A gente tem o campo que se distribui para a superfície do objeto, vai estar sempre carregado, objeto condutor, então mobilidade ilimitada, essas cargas vão sempre se mover para a superfície no equilíbrio eletrostático. Aí, o que acontece com o valor do campo elétrico dentro do material? O que acontece com a carga dentro do material? Será que sobra carga elétrica de eletrização ainda dentro? É diferente da estrutura, tá claro? Tem prótons, tem elétrons, mas em mesma quantidade. Lembra, para ser neutro tem que ter a mesma quantidade. O desbalanço de carga é que vai sempre se distribuir pela superfície. Bom, e aí a pergunta é a seguinte: o que acontece com o campo elétrico dentro do material, gente, depois que ele se distribui, depois que atinge o equilíbrio? Tem duas possibilidades. Ou o campo elétrico se anula dentro do condutor, ou não se anula. Então vamos considerar essas duas possibilidades. Ou anula ou não anula. Pessoal, como o condutor tem mobilidade ilimitada de carga, se o campo não se anular dentro do condutor quando o equilíbrio é atingido, eu vou ter um fluxo constante de carga, porque enquanto tiver campo, tem carga sendo impulsionada. Foi o que a gente viu no começo da aula. Tá? Conclusão. Por consequência disso, até por conservação de energia, o campo elétrico dentro do condutor carregado, após o equilíbrio eletrostático ser atingido, o campo interno tem que ser nulo. Então, essas cargas vão se distribuir de tal modo a anular também o campo elétrico dentro do condutor. E isso é consequência da conservação de energia. Se isso não acontecesse, a gente teria um fluxo ilimitado de carga, né, por ser condutor. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam. Cada vez que eu tenho um condutor carregado, tá, as cargas no equilíbrio eletrostático estão sempre na superfície externa, de tal modo a anular o campo elétrico no interior do condutor. Então, o condutor carregado tem campo nulo, campo interno nulo, tá certo?
E aí eu posso mostrar, por exemplo, com a lei de Gauss, se eu entendo que o campo elétrico é nulo no interior por uma consequência da conservação de energia, senão teria um fluxo ilimitado de cargas, eu posso pegar uma superfície fechada, gaussiana, interna ao meu condutor, até o limite da superfície, né? Pegar uma superfície gaussiana interna, tá? Para aplicar a lei de Gauss e ver o que acontece. Se eu aplicar a lei de Gauss nessa superfície gaussiana fechada interna, a gente já viu que a lei de Gauss vai ser a integral fechada de EdA na superfície, que toda a superfície está dentro agora, tá, do meu objeto condutor. Isso vai ser igual a Q interno sobre ε0. Mas espera aí um pouco, eu já sei que a carga vai sempre para a superfície externa, de tal modo que a carga efetiva, a carga resultante dentro do meu condutor é nula. Tá? Então, no equilíbrio eletrostático, as cargas estão sempre nas bordas. Carga interna, portanto, na minha gaussiana, a carga interna ela vai ser zero. Se a carga interna ela vai ser zero, o campo interno vai ser zero. Então, eu consigo mostrar essa relação campo interno zero, carga interna zero. Campo interno zero, carga interna zero. Já está aí mais uma aplicação da lei de Gauss aqui para os condutores carregados. Tá bom? Bom, eu posso fazer isso, né? Então, campo interno zero, carga interna zero. Eu posso, por exemplo, pegar dois pontos. Eu posso, por exemplo, pegar dois pontos aqui do meu condutor, ó, ponto A, ponto B, tá? Ponto A e ponto B, e calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos internos, tá? Situação interna nós estamos fazendo. Então eu vou calcular a DDP entre dois pontos aqui dentro do meu condutor. E lembra que a DDP, se eu conheço o campo elétrico, tá, gente? Se eu conheço o campo elétrico, a DDP é menos a integral desse campo e o elemento de deslocamento, o elemento da distância entre eles. Mas espera aí um pouco. O campo elétrico é zero no interior do meu condutor. Então, se eu aplicar a fórmula de baixo, eu vou chegar que a DDP interna entre dois pontos internos é zero, tá? Então não há diferença de potencial entre dois pontos no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Carregado em equilíbrio eletrostático. Então não há diferença de potencial entre dois pontos no interior do condutor carregado em equilíbrio eletrostático. Pessoal, se não há diferença de potencial e a diferença de potencial é justamente a diferença do potencial elétrico entre esses dois pontos, isso implica, cuidado, hein, que se a DDP é zero, o potencial interno é constante. Cuidado que muita gente erra, tá? Então, no condutor carregado em equilíbrio eletrostático, a DDP interna é zero e o potencial interno é zero. Cuidado. O campo interno é zero, mas o potencial interno é constante para que a DDP seja zero, tá bom? E aí, para mostrar isso para vocês, ó, com uma figurinha, olha que legal, se a gente estivesse num laboratório, daria para mostrar isso. Se eu aproximo um objeto carregado de uma bolinha neutra, por exemplo, eles se atraem. Então, o meu pêndulo ali se mexe, porque a bolinha neutra vai ser atraída pela bolinha carregada. Mas, se eu boto essa bolinha neutra dentro de uma gaiola, que a gente chama aqui de gaiola de Faraday, gera um efeito chamado blindagem eletrostática, ou seja, eu aproximo a esfera carregada e como essa gaiola aqui é de material condutor, as cargas vão sempre se distribuir na gaiola para anular o campo interno. Pessoal, se vai anular o campo interno, essa carguinha aqui, ou esse objeto neutro, não vai sofrer nenhuma força, não vai ser puxado para lugar nenhum. Então, pessoal, um objeto dentro de uma gaiola condutora está livre dos efeitos dos campos elétricos daquilo que está lá fora da gaiola. Isso se chama blindagem eletrostática. E isso tem tudo a ver, por exemplo, com o fato de ser muito seguro você estar num avião e ser atingido por uma descarga elétrica, né? A gaiola de Faraday acaba sendo formada pela própria estrutura condutora do avião, que protege dos efeitos elétricos para as pessoas que estão lá dentro. E é da mesma forma que, por isso, o lugar mais seguro para você estar numa tempestade é dentro de um carro. Então, está dentro do carro porque a estrutura condutora acaba formando uma gaiola de Faraday. Cuidado que eu ouço muito duas coisas em relação a isso.
A primeira é dizer que o carro é seguro porque o pneu é isolante, tá, gente? Não é por isso. A descarga que atinge um carro, ela vai para o solo, ela completa o caminho. Em geral, ela sai aqui do aro e forma um arco voltaico aqui direto para a terra. Tá? Então, ela pula o isolante, mas a descarga atinge o chão. Então, não é porque o pneu é isolante que te protege. O que faz a proteção é o efeito de blindagem, o efeito gaiola de Faraday, tá? E outra coisa é que mesmo assim não deve ser nada agradável estar dentro de um carro quando ele é atingido aí por uma descarga elétrica. Eventualmente pode pegar fogo na própria questão de uma descarga que vai atingir a bateria, enfim, não é algo agradável. Os vidros podem travar, o barulho deve ser infernal, então não é algo tranquilo, vou ficar dentro do carro. Mas é seguro, no sentido elétrico, né? É seguro você estar dentro do carro quando ele é atingido por uma descarga. E se vocês acham muito louco isso que eu estou falando, aqui está um exemplo que eu acho incrível, né? Então, uma bobina de Tesla, que ela produz uma diferença de potencial enorme aqui com o ar, e aí acaba formando a descarga elétrica, que como essa gaiola aqui é condutora, protege o beleza pura que está lá dentro da gaiola. Então, ele não é atingido pelos efeitos elétricos, né? Que passam aqui pela gaiola condutora no entorno. Isso é muito bacana, muito legal. Né, dá vontade de entrar aqui nessa gaiola e passar pela experiência. Então, gaiola de Faraday da blindagem eletrostática. Beleza, então entendi a situação interna. Campo interno zero, carga interna zero, DDP interna zero, potencial interno constante. Agora, pessoal, se eu entendo que isso aqui está tudo em equilíbrio eletrostático, ou seja, não há mais movimento de carga quando o equilíbrio é atingido, se não há movimento de carga, certamente não há movimento de carga da parte interna para a superfície, nem da superfície para a parte interna. Então, a situação superficial em relação ao potencial é exatamente igual à situação interna, tá, gente? O potencial da superfície é igual ao potencial interno, que é um valor constante, não é zero, tá? Então, o potencial da superfície é igual ao potencial interno, que é um valor constante. E como que eu sei disso? Porque não tem movimento espontâneo de carga depois que o equilíbrio é atingido. Então, se o equilíbrio é atingido, cessa o movimento de carga, portanto, o potencial da superfície é igual ao potencial interno. Tá? E aí, por isso que a gente costuma dizer também que um objeto condutor carregado em equilíbrio tem a sua superfície como sendo a primeira superfície equipotencial, né? A superfície em que todos os pontos dela têm o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial da superfície é igual ao potencial interno, que é constante, tá beleza? Então, também não tem DDP, tá? O U entre dois pontos da superfície também é zero. E a questão do campo, a gente já discutiu isso quando a gente falou de descontinuidade do campo elétrico. Então, só estou reforçando porque é aqui que isso vai ser aplicado. Tá? Então, se eu tenho um objeto condutor carregado, com as cargas distribuídas na superfície, elas acabam não ocupando um volume significativo, né? As cargas vão estar numa casquinha infinitesimal fininha por volta do objeto. Então, o volume que essas cargas vão ocupar é praticamente zero, portanto, o campo na superfície do condutor ele é indeterminado, então não é que ele vale zero, a gente já falou isso. Tá? Então, o campo na superfície do condutor é indeterminado. O potencial na superfície é constante em qualquer ponto que eu pegue da superfície. E o campo da superfície, indeterminado. Tá? Bom, gente, se o campo da superfície é indeterminado, eu não consigo calcular esse campo, o que a gente pode calcular é o campo elétrico infinitesimalmente próximo à superfície, ou seja, um ponto muito próximo da superfície, um ponto muito próximo da superfície aqui, em qualquer lugar aí que você esteja, tá? Infinitesimalmente próximo, mas não na superfície, tá? Na superfície o campo é indeterminado. Mas o campo próximo a gente pode calcular. Eu vou usar aquela mesma estratégia de fazer um zoom aqui, ó, uma ampliação nessa superfície do objeto e marcar dois pontos, um bem próximo dentro e um bem próximo fora. De novo, a gente já usou essa ideia lá quando a gente falou da descontinuidade do campo elétrico, por exemplo, por uma superfície condutora. Então, ó, um ponto infinitesimalmente próximo dentro e um ponto infinitesimalmente próximo fora, A e B.
Aí a gente discutia, né, que o campo era o campo do plano em A, o campo do plano em B, mais o campo do resto em A e em B, que era aproximadamente igual nos dois, porque eram pontos muito próximos. Só voltar lá na discussão que você vai ver. Tá? Então, o que acontece agora? Lá, o que eu não tinha contado para vocês é que dentro de um condutor carregado, portanto, aqui em A, o campo em A é conhecido. O campo em A é zero, porque é dentro de um condutor. Essa é a novidade que eu vou trazer para vocês agora. Então, vamos usar a estrutura que a gente usou. Eu vi com vocês que a descontinuidade do campo era 4πk sigma, que é a densidade de carga aqui dessa superfície. Tá? Então, essa era a descontinuidade. E a descontinuidade era a variação, valor em B menos valor em A. Foi isso que a gente viu lá atrás. A novidade agora é que o campo no ponto A é zero. Ou seja, o campo do plano aqui no A, ele é contrabalançado pelo campo de todo o resto do objeto. Isso é muito interessante. Tá? Então, o campo de todo o resto do objeto aponta no sentido contrário do plano aqui no ponto A e anula o campo em A. O E interno é zero, que foi a propriedade que a gente viu ainda há pouco. Tá? Então, pessoal, o que isso implica na prática? Se o campo em A acaba sendo zero, consequentemente, esse termo aqui vai ser zero, e, portanto, o campo resultante em B, dado pelo plano e pelo resto, que é para todo o objeto, vai ser justamente o valor da descontinuidade, ou seja, 4πk sigma. Tá, pessoal? Então, o campo próximo ao meu plano, o campo próximo ao meu objeto, é sempre 4πk sigma. Sempre. Isso infinitesimalmente próximo da minha superfície. Tá bom? E aí a gente vê aquela relação, ó. O campo próximo é diretamente proporcional à densidade de carga. Então, como eu falei ainda há pouco, se eu meço o campo elétrico próximo da superfície em vários pontos aqui do meu objeto, eu vou ver que nas regiões pontiagudas eu vou ter um campo mais intenso. Por isso, a densidade superficial de carga nas regiões pontiagudas são maiores do que a densidade de carga nas regiões suaves do meu objeto. Tá? Então, tem relação entre o campo próximo e a densidade de carga ali naquela região. E agora vamos para os nossos isolantes. Então, os condutores, a gente viu todas as propriedades deles. Os condutores agora é muito fácil porque é consequência do contrário. Tá? Então, meus isolantes, a primeira coisa interessante que acontece com o isolante, como ele não tem uma mobilidade ilimitada, ou seja, a mobilidade dele é bem restrita, só a partir de certo campo elétrico que ele consegue gerar mobilidade de carga, a primeira coisa curiosa que acontece é que ele pode ter, né, eletrização localizada, ou seja, não necessariamente eu vou eletrizar um isolante e ele vai distribuir as cargas para as superfícies, para todo o objeto. Né? Então, se eu faço, por exemplo, a eletrização por atrito entre um pano aqui de seda e um bastãozinho de vidro, se eu só fizer atrito numa região, eu consigo eletrizar só aquela região. Tá? Então, isso é bem curioso. Isso acontece para isolantes. No condutor, essa carga se distribuiria e ficaria mais intensa nas pontas, foi o que a gente acabou de ver. O isolante não. Se eu fizer eletrização só numa região, eu consigo manter essa eletrização nessa região. Tá? Então, o isolante segura as cargas numa certa região até que o campo elétrico atinja um valor limite que essas cargas possam se mover, como a gente viu. Bom, então se a superfície interna, então a situação interna e superficial não precisa obedecer a mesma regra do condutor. Ou seja, se a estrutura do material não permite movimento livre de carga, o isolante não obedece às mesmas propriedades do condutor. Ou seja, pessoal, ele pode manter eletrização interna, tá? Ele pode manter eletrização interna, campo interno, DDP entre dois pontos internos, claro, né? Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, a diferença de potencial não é zero, né? Porque a distribuição de cargas é localizada, tá? Então ele não segue as regras do condutor, ele pode ter campo interno, ele
pode ter carga de eletrização na estrutura interna, ele pode ter DDP entre dois pontos internos, ele pode tudo isso. Tá? O condutor é que não pode. Tá bom, gente? E aí, na superfície, gente, o campo não é indeterminado, ou seja, eu posso calcular, inclusive, o campo elétrico na superfície do isolante. Tá? Então, o isolante ele é totalmente ao contrário aí do condutor. O campo na superfície é determinado, pode ter campo interno, pode ter carga interna, pode ter DDP interna, o potencial interno pode ser diferente em cada ponto e assim por diante. Tá? Agora, lembra, né? Essa resistência a um campo elétrico não é ilimitada, ou seja, lembra lá do primeiro slide, ele tem uma imobilidade limitada, até certo ponto ele segura. A partir desse ponto, se o campo elétrico extrapola um valor máximo, eu consigo aplicar uma descarga elétrica pelo isolante. Então, esse valor máximo de campo se chama resistência dielétrica, tá? E aí tem uma tabela para isso, obviamente, vocês não precisam decorar todos esses valores, só tem que entender o significado, tá? Então pego aqui vários materiais que são isolantes, ó, e uma tabelinha de valores de resistência dielétrica em volt por metro, que é a unidade do SI para campo, tá? Ou Newton por Coulomb, é a mesma unidade, dá o mesmo resultado, Newton por Coulomb ou volt por metro. Então pega, por exemplo, o ar seco, né? A atmosfera, o ar seco, ela tem uma resistência dielétrica aí de 3 milhões de volts por metro, ou 3 milhões de Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico máximo. Se eu aplico um campo elétrico acima desse valor, eu consigo uma descarga elétrica no ar. Tá, pessoal? E assim por diante, ó, o baquelite, o quartzo, neoprene, a borracha de neoprene, né, o papel, o polistireno, o vidro, o silicone, o teflon e assim por diante. Tá? Então, resistência dielétrica é o valor máximo do campo que eu posso aplicar nesse isolante sem que ele dê uma descarga. Se esse campo extrapola a resistência, vai ter uma descarga elétrica ali. Tá bom? Então, vamos ver dois exemplos aí para fechar a nossa aula, pessoal. Primeiro, um objeto condutor esférico, condutor, tá? Condutor esférico, grosso, ou seja, tem uma espessura aqui, com uma cavidade oca no centro, está carregado com carga QC, carga do condutor. Então eu eletrizei esse condutor e deixei em equilíbrio eletrostático, está aqui explicado. Em seguida, uma carga Q0 pontual é colocada dentro da cavidade, aqui dentro. Sobre isso, determine, primeiro, o valor do campo elétrico interno ao condutor antes e depois de acrescentar a carga dentro da cavidade. Pessoal, o campo elétrico interno ao condutor não é o interno à cavidade, tá, gente? Interno ao condutor é dentro da estrutura do condutor aqui, só para deixar bem claro. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de eu acrescentar a carguinha Q0, só tem carga no condutor, carga QC. Como a gente já viu, em equilíbrio ele vai sempre para a superfície do objeto, superfície externa do objeto, tá? De modo a anular tanto a carga dentro da estrutura quanto o campo dentro da estrutura. Então, o campo elétrico dentro da estrutura do condutor, que é a resposta da letra A, é zero. Tá? Quando eu coloco a carguinha Q0, pelo efeito de blindagem eletrostática, porque isso aqui é um condutor, o campo dentro dele continua sendo zero. Então, pessoal, blindagem eletrostática, equilíbrio eletrostático, condutor vai ter sempre campo nulo quando está no equilíbrio dentro da estrutura condutora. Tá? Então a resposta da letra A é simplesmente campo interno zero. Tanto faz se é antes ou depois de botar a carga aqui na cavidade. Tá? Então o campo da estrutura do condutor é zero. Letra B. Então, na letra B, eu quero o valor da carga elétrica induzida na superfície interna agora do meu condutor após a colocação da carga Q0. Então, vamos lá, gente. Vamos entender. Quando eu mudei aqui, foi direto tudo, não foi por partes, então por isso que eu voltei. Então, vamos pensar antes de aparecer tudo ali como uma resposta para nós. Gente, ó, acompanhe comigo o raciocínio. O campo aqui dentro da estrutura é zero. Sempre, por causa da blindagem eletrostática. Se eu acrescento uma carguinha Q0 aqui dentro, isso vai induzir carga na superfície interna do meu condutor. Lógico, porque se não induzir carga na superfície interna, pessoal,
a carga interna ao condutor vai ser só a carga Q0. E aí ela gera campo em todo o espaço, portanto vai gerar campo no meu condutor. Mas o condutor não vai deixar isso acontecer. Então ele redistribui a carga que ele tem de modo a induzir uma carga na superfície interna. Tá? Então, ó, como o objetivo do como objeto, né, é condutor, a colocação da carga central vai mexer na distribuição de carga entre a superfície interna e externa. Tá? Mas após o equilíbrio, novamente, o campo interno ao condutor continua sendo zero, efeito de blindagem. Então então a pergunta é a seguinte: se eu sei que vai ter redistribuição de carga para que o campo aqui dentro do condutor, da estrutura dele, seja zero, eu posso usar a lei de Gauss, aplicar uma gaussiana, por exemplo, aqui dentro da estrutura dele, ó, tá? E a hora que eu aplico a gaussiana, pela lei de Gauss, está relacionado campo na gaussiana e carga interna. Campo na gaussiana e carga interna. O que eu já sei? Eu já sei que o campo na gaussiana, como está dentro da estrutura do meu condutor, o campo da gaussiana tem que ser zero no equilíbrio. Tá? Então, se o meu campo dentro na gaussiana tem que ser zero, pessoal, a carga interna, a gaussiana, tem que ser zero. O que isso implica para nós? Vamos lá. Quem é a carga dentro da gaussiana? É a carga Q0, lá no meio que eu coloquei, mais a carga induzida que aparece por redistribuição de carga na superfície interna do meu condutor. Tá bom? E aí a carga interna, então, é a soma da carga induzida com a carga original que eu coloquei lá. Portanto, resposta da letra B, né? A carga elétrica induzida na superfície interna do condutor é o oposto da carga central que a gente coloca lá na cavidade. Tá certo? Então é isso aí. Então a minha carga induzida vai ser sempre o oposto da carga central. Se eu botar uma carga de mais 1 coulomb aqui no meio, o condutor desloca menos 1 coulomb para a superfície interna, para anular a carga total dentro da gaussiana. Se eu aplico aqui menos 30 milicoulombs dentro, então se distribui a carga do condutor de modo que gera mais 30 milicoulombs na superfície interna. Então a carga induzida na superfície interna é o oposto da carga que eu coloco na cavidade. A lei de Gauss, novamente, me permite concluir esse fato, tá bom? E aí, letra C, o novo valor da carga superficial externa do condutor depois que eu coloco a carga Q0. Aí você vai dizer, puxa vida, mas a carga externa não pode ter sofrido alteração nenhuma, porque foi uma redistribuição que mexeu na carga da superfície interna. Mas, pessoal, a única carga que foi acrescentada foi uma carga dentro da cavidade. Ou seja, eu não carreguei a mais esse condutor e nem descarreguei o condutor. Ou seja, se não houve troca de carga entre o condutor e o meio externo, pessoal, a carga se conserva, tá? Então, se a carga se conserva no condutor, porque eu não mexi na quantidade de carga dele, e ele ainda assim redistribuiu carga, a carga se conserva. Ele redistribuiu carga, ele não ganhou carga ou perdeu carga, ele redistribuiu carga para gerar essa carga induzida aqui. Repito, é uma redistribuição, tá? De modo a anular o campo na estrutura interna. Então, a carga no meu objeto condutor antes e depois de colocar essa carguinha Q0 tem que ser igual, conservação da carga elétrica nele. Então, vamos lá. Quem é a carga do meu objeto antes de eu colocar a carguinha Q0? É a carga QC, que ele tinha antes, tá? E qual é a carga do meu objeto condutor depois que eu coloco a carguinha Q0? Aí ele redistribuiu, então agora ele tem uma carga induzida na superfície interna, e agora eu quero o novo valor do Q na superfície externa. Qual é o valor de Q externo? Tá? Então é isso aqui agora que eu quero saber, o resultado da redistribuição. Então, pessoal, ó, a quantidade de carga que eu tinha antes era QC, e agora eu tenho Q induzido na parte interna, mais a nova carga de redistribuição total aqui na carga externa, aliás, na superfície externa. Tá bom? Então, a minha carga externa, que é o que eu quero saber, é QC menos Q induzido, porque ele passa para lá negativo, e o Q induzido é menos Q0, né? Então, menos com menos vai dar mais, portanto, a carga externa
na superfície externa do meu condutor é simplesmente a quantidade de carga que já tinha, mais a quantidade de carga Q0 que eu coloquei aqui. Então veja que interessante. Qual é a conclusão? A redistribuição de carga na estrutura do meu condutor é exatamente o valor da carga que eu coloquei lá dentro da cavidade. Então ele desloca uma quantidade de carga para anular essa carga pontual na parte interna e desloca o oposto dessa carga para a parte externa. Tem que ser por conservação, tá? Então isso é muito interessante. A nova carga na superfície externa é a carga que já tinha mais o quanto foi redistribuído. E o quanto foi redistribuído é quanto de carga eu botei lá na cavidade. Por quê? Para dar o efeito de blindagem eletrostática na estrutura do condutor, tá bom? Vamos lá, mais um exemplo, ó. Então, uma nuvem de tempestade se encontra a 300 metros do solo. Quanto vale a diferença de potencial entre ela e o solo no momento de uma descarga? Observação: considere a superfície inferior da nuvem, essa parte de baixo da nuvem, uma placa plana paralela ao solo e o campo uniforme no ar. Então, pessoal, no fundo eu posso pegar essa situação, né? É como se fossem duas placas paralelas, que foi o que a questão me mandou, né? Uma placa paralela e o solo, outra placa paralela. E aqui no meio dessas duas placas paralelas eu tenho um isolante, que é o ar, tá? E ainda assim vai ter uma descarga elétrica pelo ar. O que que isso implica? A gente acabou de ver. Isso implica que o campo elétrico atingido aqui na atmosfera entre a nuvem e o solo extrapola o valor da resistência dielétrica do ar, tá? Então eu posso adaptar essa situação como sendo duas placas. Para ter uma descarga entre nuvem e solo, eu lembro então da relação, né? Famosa relação de campo uniforme que ele mandou considerar. Então, a famosa relação de campo uniforme entre duas placas é o módulo da DDP entre as placas é igual ao módulo do campo elétrico ali na região vezes o módulo do ΔX, que é a distância entre as placas. A gente já viu isso, é só voltar aí nas outras aulas, tá? Então, a questão me pergunta o módulo da DDP entre as placas, né? Nuvem solo. O módulo do campo elétrico, pessoal, é justamente aquele valor mínimo. No mínimo tem que ter esse valor de campo elétrico para poder acontecer a descarga. Então o campo é 3 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, ou volt por metro. Esse é o módulo do campo para poder ter a descarga. O ΔX é a distância entre as placas, que a gente sabe, é 300 metros, a questão falou. E aí eu posso calcular então o módulo da DDP, nuvem solo, que aí é 900 milhões aí de volts, né? 10 a 6 é milhões. Então, para ter uma descarga numa nuvem com solo a 300 metros de distância uma da outra, eu tenho que ter uma diferença de potencial de 900 milhões de volts entre a nuvem e o solo. Tá? Então, uma aplicação bem interessante aí dos raios que acontecem ao nosso redor. Os raios só acontecem quando extrapola essa resistência dielétrica no ar, tá bom? Que vale 3 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, valor máximo aí de campo elétrico. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente fez um exemplo de condutor, exemplo de isolante, envolveu a lei de Gauss ali para brincar novamente com ela, e aí tá bem ilustrada essa diferença entre os condutores e os isolantes, que a gente vai precisar, repito, ainda na próxima aula. Não pode esquecer, essas coisas vão acumulando, tá? Então, na próxima aula a gente se fala. Um abraço para vocês e até lá.